Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Irmãos, no último pleito que teve, eu confesso que eu fiquei muito triste. Em casa todo mundo chorou, minha filha chorou, minha esposa chorou, nós ficamos desolados. Porque nós convocamos o povo para jejuar, para orar, e nós tínhamos o entendimento de que Deus ia agir daquela maneira. A vitória é nossa, Deus já deu a vitória, e nós nos sentimos desamparados. Como eu disse na oração, uma síndrome de orfandade, sem pai. Você sabe que Jesus, o nosso Salvador, se sentiu num momento de orfandade lá na cruz. Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Alguém sabe aqui por que Jesus foi desamparado pelo Pai? Foi a única vez que Jesus sempre esteve com o Pai. Jesus trouxe esse entendimento de relacionamento com o Pai, porque eles achavam, os judeus achavam que o Pai Celestial é algo que muito perigoso, que não teria acesso, mas Deus trouxe essa comunhão. Alguém sabe por que Jesus foi desamparado na cruz? Já parou para pensar nisso? Por que Deus virou as costas para Jesus? E Jesus ficou sozinho. Porque ali Jesus estava com todo o pecado da humanidade sobre ele, e Deus não habita no lugar de pecado. Então Jesus passou por isso, por mim e por você. Ele cumpriu toda a justiça. Amém? Então nós temos um Pai. Porque às vezes a gente clama só a Jesus, mas a gente esquece do Pai. Fala com Jesus, tá, mas a gente esquece do Pai. O Pai deu o que tinha de mais precioso. Ele deu o seu Filho, por mim e por você. Amém? Então temos que entender que Deus sempre está conosco. Então, nesse momento de convulsão nacional, irmãos, o pessoal em Brasília, o pessoal na rua, o que é que vai ser do Brasil? Lemos as notícias e a gente faz analisando no futuro, uma previsão do que vai acontecer com o Brasil, e a gente fica totalmente desanimado e tenta achar uma saída. Mas eu vou falar de um Deus que sempre agiu, mostrando, falou: eu sou seu pai, você não está sozinho, você não é órfão, eu estou com você. Pai e mãe pode te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar. Pode uma mãe abandonar o seu filho amamentando, mas eu nunca vou abandonar. E a gente vê lá no exemplo de Débora, lá em Juízes, no capítulo 4, capítulo 5 é um cântico de Débora, mas é uma história que a gente vê a mão de Deus agindo. Lá em Juízes, no capítulo 4, a partir do versículo 1, começa a dizer assim, que depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Então o povo de Israel, irmãos, pensa num Deus que tem paciência com o povo de Israel. Está tendo até hoje. E até hoje eles não reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador, mas vai chegar um momento que eles vão abrir os olhos e vão entender que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias. Mas Deus está trabalhando. Eu tenho ouvido relatos, irmãos, de como Deus está atuando nesses últimos dias. Muçulmanos, no meio do mato, numa plantação, no meio do nada, porque eu já fui no Oriente Médio, irmãos, mas é deserto, sabe o que é nômade? Beduínos, é o povo que mora em barraca, irmão. É uma situação que é umas barracas, uns panos, né? Ali não tem uma fogueirinha, eles têm um lugar para guardar água, fazer a comida deles ali. Tem uns cabritinhos que ficam comendo uma graminha, porque não tem aquela grama, é tudo terra e pedra, e às vezes tem um arbustinho ali, né? Então eles têm uns cabritinhos, tem algum camelo, alguma coisa. Então são os nômades. Então a gente vê que Deus sempre está cuidando, e essas pessoas que vivem lá no meio do nada, não chega informação para eles, mas Deus está aparecendo, Jesus está aparecendo através de sonho. Irmãos, coisa espetacular.
E a pessoa aceita Jesus através do sonho. Então, nesses últimos dias, enquanto o evangelho não chegar, todas as pessoas não virá o fim, mas vai chegar essa informação. E eu sei, e eu creio, que o Brasil tem um papel muito importante nesses últimos dias com o avivamento. E eu queria que você entendesse, que isso entrasse no seu coração, para que você fizesse parte desse povo que vai proclamar o evangelho nesses últimos dias. Você crê nisso, querido? Para você não passar como um traço, mais um membro que não, eu fiz alguma coisa para o reino. Então o povo de Israel mais uma vez reprovou a Deus, e Deus sempre com paciência, porque naquela época, porque juízes, irmão, Israel não tinha rei. Então sempre Deus levantava pessoas que eram juízes. Não tinha um governo Israel, era um povo que dependia de Deus. Então Deus levantava juízes. E nessa época a única mulher que foi levantada foi Débora, e ela era uma juíza. E todo tipo de problema, de decisão, dificuldades, eles iam procurar Débora. E Débora ficava embaixo de uma árvore chamada tamareira. Quem já comeu tâmara aqui? Já comeu? Então as tamareiras tem muito lá no Oriente. Então Débora ficava ali e ela dava conselhos. Ela era a juíza da época. Então a palavra de Deus diz assim, que assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Então o povo de Israel pecou, o inimigo assolou Israel durante 20 anos, atacando aquele povo e oprimindo aquele povo. Assim o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera. Lembre-se desse nome. Sísera era o comandante do exército de Canaã, que habitava em Arazete Agoim. Os israelitas clamavam ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro. Naquela época, você imagine, não tinha um armamento que tem hoje. Então eles tinham 900 carros com cavalo. Imagine, era um tanque de guerra. Podia fazer um comparativo com um tanque de guerra hoje em dia. Eles tinham 900 carros de ferro. Imagine que a cultura do ferro era uma tecnologia que o povo de Israel não tinha ainda. Para você fazer o ferro, você precisa de ter uma tecnologia. E eles já tinham 900 carros de ferro. E os haviam oprimido cruelmente durante 20 anos. Durante 20 anos o povo de Israel sofrendo. Mas Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Então, irmãos, o povo de Israel sendo oprimido, e Débora era uma profetisa, era juíza. E Deus deu uma profecia para Israel, para Débora, que Israel ia ser liberta de Jabim. Então, lá embaixo da tamareira, Débora chamou Baraque. Baraque era o líder do exército de Israel. E um povo que estava em confusão, irmão. Não pense que todo mundo aceitou essa ideia de combater os cananeus. E assim a gente tem também pessoas que pensam diferente. Irmãos, eu nunca vi momentos de pessoas tão tapadas espiritualmente, também de entendimento. Você fala com pessoas radicais, eles não entendem. Ele está vendo que está sendo destruído, que ele vai ser destruído também, mas ele continua naquela coisa porque ele quer do jeito dele, porque ele quer que convencer você, e é radical. Então naquela época tinha umas tribos também que discordavam. Mas Débora falou, olha, Baraque, você vai pegar 10 mil homens, Deus está falando que Deus vai dar vitória para nós. Você vai pegar 10 mil homens e você vai lá no Monte Tabor. E quando você estiver no Monte Tabor com 10 mil homens, que não era muita gente não, para enfrentar 900 carros de ferro, era pouco. Mas quando Sísera soubesse que Baraque estava no Monte Tabor com 10 mil homens, ele iria atacar lá. E dito e feito. Quando Sísera soube, ele pegou os 900 carros de ferro e foi para, vamos destruir esses pessoal, vamos matar todo mundo, porque essa rebelião nós temos que acabar. Só que Deus interveio. Era um momento de caos. Só que Baraque falou, olha Débora, eu vou, mas com uma condição, que você vá comigo.
Se você não for comigo, eu não vou. Porque Deus sabe. Baraque estava preocupado com a situação. Mas quem tinha recebido a promessa era Débora. E Débora confiava na palavra de Deus. E Deus está te dando uma promessa, uma revelação para você. Você pode confiar no seu pai. Você pode crer que Deus cuida de você. E Débora tinha certeza que Deus ia dar vitória. Mas Baraque estava temeroso. Você que recebeu a revelação, Débora. Então eu vou se você for. Mas Deus está te dando revelação para você levar essa revelação para os seus familiares, para onde você for, que Deus é com você, que Deus vai guardar você, que não importa o que aconteça no Brasil, Deus está contigo. Amém? Ah, pastor, que frases bonitas. Não, estou falando do que é o que acontece. E Débora falou, sim, Deus me deu a promessa e eu creio. Eu vou com você, mas saiba de uma coisa, que essa vitória vai ser reconhecido para uma mulher. Olha só as mulheres, né, irmão? Porque naquela época, irmão, pensa, uma mulher não tinha o destaque que tem hoje. Hoje valorizamos, mas para ser uma liderança, então ela falou, olha, Deus vai dar uma vitória para uma mulher, porque eu creio na promessa de Deus. E Baraque falou, então eu vou. E Baraque se reuniu com os 10.000 homens em cima do Monte Tamor, e o inimigo veio. Cícera veio com 900 carros. O que é que Deus fez? Eles tinham que passar por um rio, um pequeno rio, Quizon. E Deus mandou uma chuva, Deus interveio. Deus mandou uma chuva e aqueles carros ficaram todos encalhados, irmãos. Irmãos, quando o inimigo vem com carros para destruir sua vida, Deus intervém. E vem uma chuva celestial que impede que esses carros venham e nos ataquem. Da mesma forma. E esses carros ficaram encalhados. E Baraque, com os seus soldados, vieram e mataram todos ao fio da espada. Todos. Não sobrou nenhum. Aliás, sobrou um. O comandante Cícera, ele desceu do carro dele e saiu correndo. Olha que história interessante. Saiu correndo e conseguiu fugir a pé, meio ferido, e saiu e procurava um lugar de abrigo. E ele encontrou uma pessoa que ele conhecia, mas que era do povo de Israel. A tenda de Jael. Jael era uma mulher. E quando Baraque chegou nessa tenda, ele entrou e falou, por favor, me ajuda. Estou ferido, estou muito cansado, estou exausto, estou fugindo do exército de Israel. Me dá abrigo. E Jael falou, tudo bem, entra aqui na minha tenda. E Baraque entrou na tenda e Baraque falou, estou com muita sede, me dá água. Não, tudo bem, deita aqui. E Baraque deitou, e Jael cobriu Baraque e trouxe uma vasilha com leite. E Baraque bebeu aquele leite. E Baraque falou assim, olha, me protege aqui. E era o inimigo, irmãos. E quando Deus age, quando a mão de Deus pesa, não sobra nenhum inimigo, mas sobrou Baraque. Mas estava acontecendo isso, ele estava sendo cuidado por Jael. E Jael deu leite. E Baraque estava muito exausto. E Baraque dormiu, teve um sono profundo. Jael foi lá na tenda, tirou uma das estacas da tenda, pegou um martelo e viu que Cícera estava dormindo. Botou o que eu falei mesmo? A estaca na testa de Baraque e pum, matou ele. Que mulher brava, hein? Por quê? Porque Deus é justo. E essa mulher foi exaltada. E Deus deu vitória para Israel, uma vitória completa. Eles não foram mais escravos. Então Deus age no momento do caos. Deus age no momento... E Deus é especialista em agir no momento do caos. Lá em Ezequiel nós vemos um momento de caos também. Que às vezes a gente olha para a situação nossa e a gente só vê um monte de ossos secos. Ezequiel vê a mesma coisa. Ossos sequíssimos, pastor, aqui não tem mais condição. Está tudo morto. O que eu vou fazer com esse bando de ossos? E Deus começou a indagar Ezequiel. Olha o que ele fala. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E Ezequiel sabiamente disse assim, ó soberano Senhor, só o Senhor sabe. Então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
que faz trazer vida em ossos secos? A palavra do Senhor. Por isso que a gente fala, irmãos, o que eu faço no momento de dificuldade tão grande que eu olho? Precisava de um exército, só tinha osso seco. E Deus está nos ensinando aqui que quando nós estamos enfrentando dificuldades, a gente tem que ouvir a palavra do Senhor. E essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Deus deu autorização para mim e para você chamá-lo de Abba Pai, de Paizinho. Você tem autorização. Ouça a palavra do Senhor. Por que eu não recebo bênção? Porque eu não chego diante do Pai. Porque eu não tenho o meu momento de oração, eu não falo com Ele, não sei pedir. Deus é especialista em cuidar de você. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Abba Pai. Ele deu toda a autoridade para você chegar na presença dEle. Ezequiel começou a ver um barulho. O que era? Osso se juntando com osso, irmãos. Barulho de osso. Os nervos, a carne, a pele começou a voltar. E o Espírito de Deus entrou naqueles cadáveres e trouxe vida. Assim aconteceu com Ezequiel. Deus é especialista a agir no caos, especialista a agir no momento de morte, no momento de tristeza. Ouçam a palavra do Senhor. Quem já ouviu essa história? Quem já ouviu uma frase assim? Quem ri por último, ri. Esse é um ditado popular ou está na Bíblia? Será que está na Bíblia, pastor? Vamos ler o Salmo 102, olha o que Deus fala. Irmão, quem ri por último é Deus. E quando a gente ri por último, o riso da vitória, a gente ri muito melhor. Se você está chorando, logo você vai dar risada e vai rir, porque Deus está falando, porque eu estou no controle, querido. Não importa as traições, as decepções, Deus vai cuidar de você. Quem ri por último, ri melhor. Deus está falando aqui no Salmo 2, porque se amotinam as nações e os povos travam em vão, os reis da terra, as autoridades, pessoas que têm influência, que a gente se sente tão... Como é que pode um homem ter tanta autoridade e fazer tanto mal para o nosso país? Mas olha o que Deus fala em relação a eles. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor. Conspiram. Falando, não sei se você está vendo o povo falando, ó, nós vamos dar um jeito nesses evangélicos. Nós vamos de surdina. E nós vamos acabar com esse negócio. Vamos colocar eles no lugar deles, não vamos oprimir todo mundo. E vai ser igual nos países em que o evangelho é proibido. Aí eles fazem planos. Conspiram unidos contra o Senhor e contra o ungido, e contra o seu ungido. Você é ungido de Deus. Eles estão conspirando contra nós. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Deus está caçoando, Deus está falando, viu? Eu estou no controle. Deus está no controle do Brasil, irmãos. Está vindo uma onda, e vai vindo uma onda de avivamento. Nós estamos vendo o povo indignado, ninguém está aceitando. Deus vai fazer grandes coisas aqui nesse país, amém? Então eu queria que você entendesse, e eu preciso entender, não se sinta desamparado. Pastor, não foi como a gente esperava. A gente combinou até festa, comprou camisa do Brasil. E essa decepção tão grande. Eu estou no controle. Eu que vou rir por último. Deus é que tem a vitória nas mãos dele. Irmãos, nada vai destruir a igreja do Brasil. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Nós vamos continuar crescendo, querido. Nós precisamos ampliar nossa mente, deixar de pensar as coisas mediante as notícias e informações, saber que Deus está trabalhando, Deus está fazendo. A hora que Deus age, irmãos, Ele manda uma chuva celestial, sara a nossa terra e faz com que o carro dos inimigos fiquem encalhados, e que a partir daí nós vamos ter vitória, nós vamos ver desdobramentos, irmãos. Você está vendo que já está tendo desdobramento? Nós estamos tão oprimidos. Não pode falar nada, fica quieto, e você vai ter que falar isso. E se você der alguma opinião, você vai preso.
É isso que nós estamos vivendo. Mas Deus é por nós. Nosso Deus é um Deus que cuidou do povo de Israel e vai cuidar do povo dele. Por isso que eu espero, irmãos, uma onda, um avivamento que vai tomar conta desse país. Por quê? Se a gente tivesse a vitória fácil, talvez o povo não tivesse continuando a clamar. Entender que a vitória vem dele, não vem do homem não. A esperança no homem, mas a esperança tem que estar em Abba Pai. Quem tem um papai aqui? Você tem um papai. Não se sinta abandonado. Ah, pastor, eu tenho problema de falar sobre pai, porque eu tive um problema muito sério com meu pai, e quando fala de pai, eu fico chateado, fico triste. Não, o seu pai é diferente. Seu pai é o seu Abba Pai, é o seu paizinho. Quando você se sentir desolado, triste, pensando em tudo que pode acontecer, diga: papai, estou tão triste. Papai, eu estou desesperado, porque eu não estou vendo solução, estou desanimado, vontade de desistir de tudo, pensando em o que eu posso fazer para dar um jeito na minha vida, e eu não vejo nenhuma saída. Você vai começar a sentir o amor do papai, o abraço do papai, cuidando de você, mesmo quando você dorme. Deus Pai vai me ajudar nessa caminhada até a volta de Jesus, irmãos. Vai te ajudar. Ei, pastor, esse negócio de arrebatamento, eu não creio muito não. A palavra de Deus é clara. Então você não crê na Bíblia. Então você não crê em partes da Bíblia, né? A gente está vendo, irmão, eu estou decepcionado com pessoas, irmãos. Pessoas que de repente entra um negócio na cabeça da pessoa, eu fiquei espantado de ver. Aí eu pensei, vou alimentar essa revolta? Não. A justiça é de Deus. Deus, irmãos, quando a gente deixa Deus fazer justiça, aí é estrondoso. Mas se eu mexer uma palha, Deus não age. Então eu entrego tudo nas mãos dele. Entrego nas mãos do Abba Pai. Amém? Assim como Deus deu vitória ao povo de Israel através de Débora. Você que é mulher, saiba que Deus vai usar muito você ainda. Viu? Deus levanta mulheres com autoridade. Mulheres que o povo respeitou. Baraque falou: olha, eu sou general aqui, mas eu respeito sua autoridade, Débora. Você está com unção. Nós temos uma Débora aqui, pastor Osade. Nós estamos debaixo da autoridade dela. Ela está orando por mim e por você. E eu sou o Baraque, fala: mamãe, se o senhor for comigo, eu estou junto. Eu vou lá na igreja, eu vou lá no Monte Tamor, eu vou falar com o povo, vou reunir o povo e nós vamos clamar a Deus, e Deus vai dar vitória para nós, amém? Que você seja uma Débora também, na sua casa, na sua família, que as pessoas venham pedir para você conselhos espirituais, e você vai ter autoridade de Deus para falar: olha, Deus é contigo. Você vai semear a palavra no coração de pessoas e trazer esperança viva no coração de muita gente, amém? Hoje é para as mulheres. Pai, faz de mim uma Débora. Eu quero ser uma Débora. Eu quero ser uma Débora. E aquela vitória foi reconhecida para uma mulher. Deus é a vitória, e o reconhecimento de Débora está explícito aqui na palavra de Deus, amém? Então o nosso Pai cuida de nós, irmãos. Cuida de mim, cuida do ministério. Precisamos sempre ter isso em mente. Existe um Deus que cuida de mim e de você. Não importa a sua batalha, não importa a sua dificuldade. Pastor, eu tenho um problema com meu filho, tenho um problema no trabalho, eu tenho um problema de saúde, eu tenho vários problemas. Se a gente falar com qualquer um, cada um vai ter um tipo de problema. Esses são os ossos secos diante de você. Será que eu vou fazer como Deus ensinou para Ezequiel? Profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre o problema. Eu profetizo sobre essa igreja que nós vamos ter esse local cheio aos domingos nas reuniões, em nome de Jesus. Mesmo diante das evidências, mesmo diante da preguiça do povo, da distração das pessoas. Você que está em casa, vem aqui participar. Você quer ter vitória, você tem que estar junto. Nós temos que estar em comunhão. Existe essa necessidade. Não pense que você sozinho vai estar seguro. Não, vocês têm que estar conosco aqui. Que a igreja é um corpo. Nenhum órgão vive longe do corpo. Amém?
Então eu quero que você nessa semana profetize sobre ossos secos, sobre dificuldades que você tem, problemas que você tem. Ah, pastor, minha fé está balançando. Vai lá para Ezequiel. Onde que é, pastor Ciro? Ezequiel 37, 3 e 4. Eu profetizo sobre essa doença que vai ser repreendida em nome de Jesus. Eu não vejo perspectiva. Meu trabalho está definhando, não estou tendo clientes, não estou conseguindo pagar as contas. Profetiza. Amém? Profetiza e cita a palavra de Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos um Pai. O Senhor até em algum momento deixou Jesus sozinho por amor a mim. Não entendemos esse amor, por amor de todos que estão aqui. Que tenhamos a consciência que temos um papai que está sempre disposto. Não é um pai humano, mas é um pai que está sempre disposto a nos ouvir. Um pai que nos ensina como agirmos diante das dificuldades, diante das tribulações, diante de cenários totalmente destruídos. E o Senhor nos ordena, viu? Profetiza pela fé, profetiza, fala e cita a minha palavra, e ouça a minha palavra, que você vai ser vitorioso. Você vai ver o que eu vou fazer com toda essa destruição que você está vendo aí. Esse é o nosso Deus que nos ensina a vencer. Um Deus que sempre deu vitória nas batalhas mais incríveis, nas batalhas que parecia que não teriam sucesso, porque humanamente falando não tinham como guerrear, mas o Senhor veio com intervenção do céu. E assim eu declaro na vida de todos aqui uma intervenção divina, e que nessa semana ossos secos possam se unir na vida das pessoas, e possam vir articulações, e possam vir nervos, e você vai começar a ver a atuação de Deus na sua vida. E você vai lembrar de Ezequiel. Ele fala, olha só, assim como que foi com aquele exército, os ossos estão se juntando, estou vendo, pastor Ciro. As coisas estão acontecendo e vão se tornar um exército vivo. Em nome de Jesus eu declaro na sua vida. Amém. Amém. Você sai daqui com essa confiança, querido. Ezequiel, Deus foi assim com Ezequiel. Ezequiel pergunta, e Deus está perguntando para mim e para você: pode acontecer alguma coisa com tudo que você tem? Pastor, não tem nada nas mãos. Pode acontecer alguma coisa? Profetiza e ouve a minha palavra e declara a minha palavra. Amém? Que nós possamos colocar em prática isso na nossa vida. Glória a Deus. A gente tem dificuldades nessa vida, irmão. Passa por tantas coisas. E o cenário às vezes você fala, puxa, agora eu desisto, agora eu vou parar por aqui. Eu acho que o negócio é só se lamentar. Mas não é momento de profetizar e é momento de ouvir a palavra de Deus. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.